Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao meu curso de História da Justiça no Mundo Ibérico, um curso digital. Estamos agora no terceiro vídeo, a terceira parte da aula 1, ainda sobre o debate historiográfico. Eu vou focar num aspecto, somente num aspecto, que é a importância da teologia moral e do direito canônico nos estudos de História da Justiça no Mundo Ibérico. Por que é importante? Porque tanto a teologia moral quanto o direito canônico são uma chave de leitura, são uma chave de interpretação. Né? Por quê? Porque estamos falando de uma cultura jurídica católica. O que significa cultura jurídica católica? Significa o seguinte, são pelo menos três aspectos importantes que cabem ser destacados aqui. Em primeiro lugar, que estamos falando de uma lógica, de uma sociedade que se baseia, que se fundamenta numa lógica de vícios e virtudes, que vem de uma tradição clássica, greco-romana, medieval, onde estamos falando da importância da fé, da caridade, da justiça, da esperança, da prudência, da fortaleza, da temperança, da veracidade, da honestidade. Eu poderia continuar aqui indefinidamente, praticamente. Estamos falando talvez de um universo de 50, 60, 80 virtudes, né? Que as pessoas sabiam, conheciam, né? E viviam, ou não viviam, mas configuravam a sua maneira de ser, a sua maneira de pensar, a sua maneira de viver, né? E isto estava tudo regulamentado, estava tudo explicado, estava tudo assim, nos seus mínimos detalhes, né? Explicitados pela teologia moral e também pelo direito canônico. Em segundo lugar, né, que é um tema bastante historiográfico, tem muita gente que trabalha isso que eu vou falar agora, que estamos num mundo em que há uma justiça letrada e uma justiça não letrada. Né? Agora, ou seja, havia, né, e se verifica isso facilmente, né, havia pessoas que tinham conhecimento, que tinham formação, né, enfim, formação acadêmica, formação universitária, formação jurídica nos dois direitos, nas duas leis, a lei canônica e a lei a lei civil, né? Mas é importante destacar isto, né? A pessoa não letrada, não pelo fato de ser não letrado, isso não significava que ele não soubesse o que era pecado e o que não era pecado. E estamos numa lógica, disse, de virtudes e vícios, portanto de pecados. O crime, antes de ser crime, é pecado. Né? As definições e as categorias e as tipologias de crimes são feitas e são dadas pela teologia moral. Não existia um código penal. Existia a teologia moral, que definia o que era pecado e, consequentemente, o que era crime. Mas tudo isto não precisava ser apenas, estava escrito, né? Havia pessoas que estudavam e que liam, né? Mas tudo isto era transmitido nas missas, nas homilias, nas missas, nas catequeses, nas doutrinas, né? Pelos padres, pelos teólogos, pelos confessores, né? Então havia todo um universo não letrado, um universo oral, que transmitia tudo isto. Né? E isto nem sempre se pensa, né? E isto é papel fundamental da teologia moral. E em terceiro lugar, já falei disto no outro vídeo, né? É que a finalidade específica da lei, a finalidade específica do Código Penal, né, é a salvação das almas. Né? Ou seja, o que se pretende, o que em primeiro lugar o rei procura, né, é a ordem e a paz e a quietação da República para que as almas se salvem. Né? Então, dentro dessa lógica, né, faz sentido pensar que a principal preocupação da pena, né, do Código Penal, embora não houvesse Código Penal, da pena, era o arrependimento, o perdão, a compaixão, a misericórdia. Tudo isto é muito importante entender previamente. Né? A maior parte dos processos, se vocês procurarem processos criminais
do século XVIII, por exemplo, se resolviam muitas vezes as sentenças que eram dadas, se resolviam na base de advertimientos e apercebimentos. Ou seja, o juiz ou o tribunal advertia, apercebia ao criminoso, né, de que tinha cometido um crime, mas que desta vez simplesmente se fazia uma advertência. Às vezes se colocava uma pena pecuniária para que ele tomasse consciência da gravidade do que tinha feito. E se depois se advertia que se voltasse a repetir, se fizesse de novo, então aí sim receberia toda a punição prevista na lei. Então essas três características acho que são fundamentais e, do meu ponto de vista, já manifestam a necessidade de termos um conhecimento mais profundo da teologia moral, né? Porque estamos lidando com uma cultura jurídica católica, né? Entre os séculos XVI, XVII e XVIII, né? Agora vou explicar alguns aspectos de algumas obras e alguns autores que me parecem muito relevantes e que todos eles têm em comum dar importância a esses dois campos do saber, a teologia moral e o direito canônico. O primeiro deles, que é pouco conhecido, embora tenha uma tradução muito boa, né, para o português, de um professor de Harvard, Berman, Harold Berman. O livro chama-se Direito e Revolução, a formação da tradição jurídica ocidental. É da Unisinos. Unisinos, em 2006, foi a tradução e a edição, né? Ele fala precisamente disto, de uma formação da tradição jurídica ocidental, e essa tradição jurídica ocidental ela é católica, né? E ele insiste na ideia de que é precisamente com Gregório VII, Papa, né, da Idade Média, que ele procura, há uma reforma feita por Gregório VII em toda a Igreja Católica, né? E o que a pretensão de Gregório VII nesse momento da reforma é transformar, cito literalmente, transformar o mundo ocidental por meio do direito canônico, separando as esferas espiritual e temporal. Isto também está dentro daquela ideia que eu já tinha falado para vocês de Paulo Prodi, né? Criar dois foros, né? O foro privado e o foro público, né? O foro espiritual e o foro temporal, né? Isto é uma tarefa que foi feita pelo Papa, né, Gregório VII, e que depois vai ser retomada pelo Iluminismo, né? Mas que já estava na sua origem, né? Na metade da Idade Média. Na metade da Idade Média estavam interligadas as esferas espiritual e temporal, a esfera privada e a esfera pública, interligadas, mas não estavam misturadas, né? Por isso que depois o outro autor importante, Paulo Prodi, já falei para vocês, né, da ideia da tensão dialética. A tensão dialética é do Paulo Prodi, a citação que eu vou fazer agora, que está precisamente no seu Uma História da Justiça, né? Não se pode simplesmente contrapor o direito canônico e o civil. No Ocidente nascem dois ordenamentos universais paralelos, radicados no antigo direito romano. Por um lado, o canônico, administrado pelo Papa, e o civil, ao qual recorrem os príncipes seculares. Os príncipes seculares, em concorrência entre si. Então, isto é a característica do Ocidente. Isto é a formação do Ocidente. Dois códigos paralelos, duas correntes jurídicas paralelas, né? Uma vai ser espiritual, outra vai ser temporal. Esse território, né, esse campo de tensão dialética, vai se configurar de uma forma mais forte, né, na escola, do que o Paulo Prodi diz, a escola ibérica de direito. Que escola é essa? A escola de Salamanca, né? Ele diz que a escola de Salamanca, né, na escola de Salamanca, o direito ocupava apenas uma pequena parte do universo jurídico e participava compartilhando de um universo normativo mais amplo, que era moral e religioso. Então vejam, a ideia de Paulo Prodi me parece muito
ilustrativa, né? Ele nos tira da possibilidade do anacronismo. Quer dizer, a ideia que nós temos normalmente de direito é que o direito está abarcado por tudo que é legal, por tudo que é jurídico. E o que ele está dizendo é, não era assim na Escola de Salamanca. Na Escola de Salamanca, o direito é apenas uma parte, uma parcela, um fragmento, né? Havia um campo muito maior que dizia respeito à justiça, né? E esse campo, um universo normativo muito mais amplo, nas palavras do Paulo Prodi. É um universo normativo moral e religioso. Na verdade, o moral e o religioso abarcava o jurídico. Não eliminava, abarcava numa tensão dialética. Essa é a tese do Prodi que me parece importante. Outra autora, no caso, né, a Miriam Turrini, né, já falei para vocês dela, né, desse livro sobre, esse texto sobre o juiz da consciência e a consciência do juiz, é um texto, um artigo, né? Ela insiste na ideia, né, de que é precisamente nesse momento histórico em que se está passando da Idade Média para a Idade Moderna, onde começa a dar importância à consciência do juiz na apreciação das provas e no encaminhamento das fases processuais. Então, o juiz precisa ter arbítrio. O juiz precisa ter arbítrio, mas esse arbítrio não é um arbítrio desregulado, não é um arbítrio caprichoso. É um arbítrio em consciência, diante de Deus. Por quê? Porque ele precisa ter a liberdade para avaliar, né, as provas, para aceitar umas e rejeitar outras. E ele precisa também ter liberdade para acelerar as fases do processo ou para demorar as fases do processo se ele considerar que é necessário. Mas tudo isso fica na consciência dele. Ou seja, de alguma maneira o juiz escapa ao controle absoluto por parte do rei, por parte do Estado. Ele está no controle, é Deus que está no controle dele através da sua consciência. Isto aqui, para nós, é chinês, eu acho, né? Mas é assim que se pensava, né? Outro autor importante, já falei de Tao Anzoátegui, agora quero falar de Alejandro Agüero, né, que é um autor também argentino, tem muitos trabalhos feitos sobre a cidade de Córdoba, na Argentina. Um deles, extremamente importante, né? Castigar e perdonar quando conviene a la República. La Justicia Penal de Córdoba del Tucumán, siglos XVII e XVIII. Então, esse livro é importantíssimo. É importantíssimo, né? E ele estabelece um diálogo e uma discussão historiográfica com autores consagrados, né? Tentando mostrar isto que estamos falando, né? Que houve uma série de autores consagrados vamos dizer assim, do status intelectual, como Fernando Novaes, como eu já falei, que, por exemplo, é Tomás de Valiente, né? Que é um grande autor história do direito penal na Espanha, um autor espanhol conhecidíssimo, né? Um autor que foi assassinado pela ETA. Mas isso aqui não vamos falar agora, né? Aliás, quem quiser pode assistir à série Pátria, né, sobre a ETA, né? Não lembro agora, acho que não está na Netflix. Vocês vão ter que descobrir onde que está, né? Agüero diz o seguinte, né, falando da atuação dos juízes e da praxe da atuação dos juízes. Há uma cultura, né, jurídica onde a legalidade positiva resultava sistematicamente modulada pela válida referência a uma ordem de preceitos transcendentes, que se assumiam conhecidos por meio de uma leitura autorizada da natureza, e que a literatura, não apenas a jurídica, e a tradição podiam colocar em circulação de um modo muito mais extenso e efetivo do que os mecanismos de divulgação formal dos mandamentos do príncipe. A que está se referindo aqui? Está se referindo precisamente à teologia moral, né? Uma série de princípios que iam além dos princípios do príncipe e que eram transmitidos de uma forma, por uma literatura que não era apenas a legislação,
Podiam ser as aulas de catecismo, podiam ser as aulas dadas pelo padre, né? Era uma vida religiosa, está falando desta cultura, da característica desta cultura, né? Era uma vida religiosa que permitia que se pudesse afirmar que todos sabiam o que era e quais eram os pecados. Ou seja, não precisava ser letrado para saber o que é um crime. Não precisava ser letrado para saber que o adultério era um crime. Não precisava ser letrado para saber que roubar era um crime. Não precisava ser letrado para saber que o aborto era um crime. Não precisava ser letrado para saber que a sedução, o rapto violento de uma virgem era um crime. Não. Isso fazia parte da sociedade. Não é que as pessoas fossem santas. Simplesmente as pessoas sabiam, né, o que era pecado e o que era vício. E o que era virtude e o que era um hábito bom. Isso todo mundo sabia. Desde uma mãe, né, que ficava em casa e que ficava cuidando da família, tal, no papel dado para a mulher naquela época, até um juiz iletrado. Qualquer um sabia disto. E isto é muito importante, porque se esquece. Né, a gente pensa numa lógica, né, de juízes cultos, de juízes letrados, e não era assim essa lógica. Né? Outro autor, para falar dois grandes autores portugueses conhecidos, Antônio Manuel Espanha, né, que todas as obras dele praticamente se dedicaram a falar sobre o pluralismo de ordenamentos, insistir nesta ideia, né, de que não havia essa tal de centralidade do centro e a periferia, né, que essa centralidade se diluía precisamente porque havia uma pluralidade de ordenamentos, que ia muito além do ordenamento régio. E aí ele fala especificamente, né, num curso que ele deu em Minas Gerais, né, fala do o saber teológico jurídico que tinha desenvolvido métodos de encontrar a solução justa, que por um lado deixavam aparecer a pluralidade de visões conflituais e por outro faziam depender a opção entre elas dos consensos possíveis, registrando a solução mais consensual, opinio communis, como a solução provável. Então, nesse trecho aqui do Antônio Manuel Espanha, eu acho que fica bem caracterizado tudo que eu estou tentando dizer. Ou seja, a teologia moral, né, o saber teológico jurídico, né, ampliava o leque de possibilidades, o leque de opiniões, o leque de interpretações que um juiz possuía para recorrer a uma opinião das muitas possíveis. Né? E essa ampliação, por um lado, tinha uma opinião comum, ou seja, havia uma tendência, havia uma opinião majoritária, né? Mas, ao mesmo tempo, era uma das prováveis, uma das possíveis. Poderia se recorrer a outra. Isso daqui é fundamental. Se vocês entenderem esta lógica, já vão ter um plus, né? Vão estar num nível muito mais avançado, né, do que muitos dos historiadores que trabalham com esse tema, pelo menos no Brasil. Né? Outro autor, que já falei para vocês também, que é o do Iudex Perfectus, né, Antônio Pedro Barbas Homem, ele é enfático, né? Ele diz que, por um lado, né, que a teologia moral é absolutamente necessária para entender todo o processo histórico da administração da justiça nas Américas, né, em Portugal e na Espanha. Né? Por quê? Agora cito literalmente, porque a colocação do problema pela teologia moral dos 500 até o final dos 700 elucida das preocupações do pensamento europeu com a responsabilidade moral dos juízes, introduzindo no discurso político e jurídico uma ligação ontológica entre a exposição das virtudes de um modelo ideal de juiz, o juiz perfeito, isto é, o Cristo, e os vícios e pecados. Então, essa é a lógica que nós temos com a qual nós nos defrontamos. Uma
estruturação jurídico-moral teológica de uma vida viciosa ou virtuosa. É disto que se trata. E temos de pensar desta forma para entender toda a ideia de justiça e toda a ideia da administração de justiça. Outro autor que me parece importante, que já falei, mas agora quero entrar em detalhes, Pedro Ortega Gil. Pedro Ortega Gil, ele fala, num artigo de 2007, por exemplo, ele fala que o direito de Castela é um direito composto de vários e diferentes elementos. E não se pode compreender a legislação criminal ditada pelos diferentes monarcas europeus sem ter presente a influência do direito canônico penitencial. Então, é importante, né? Por quê? Porque ele insiste na ideia, né, de que para entender, olha só, para entender o modo de resolver as causas por parte dos juízes seculares, era necessário olhar para o direito canônico. Porque os juízes criminais orientavam as suas sentenças de acordo com o seu arbítrio, procurando a equidade e a misericórdia. Como digo, tudo isto é algo recorrente em todos os historiadores que mais ou menos trabalham seriamente a questão da história da justiça, da administração, inclusive, da história da justiça. Há uma outra autora, que é a Letícia Meyer, né, que ela fala, o trabalho dela é visualizando o invisível. Né? As redes, ela trabalha com as redes culturais, as redes, vamos dizer assim, textuais, né, de professores, tanto de Salamanca, quanto de Alcalá, quanto de Évora, quanto de Coimbra, né? Principalmente com professores jesuítas, principalmente, né? E estabelecendo as relações, as redes desse núcleo ibérico com a Centro-Europa, com o Japão, com a China, né? E com a América Espanhola e o Brasil, né? Toda a rede de influência intelectual, né, que se estabeleceu graças às diferentes ordens religiosas. Em todas elas, ela vê, né, o florescimento do probabilismo, né, que já expliquei. Né? E é interessante que ela diz o seguinte, que entre 1564 e 1664, portanto, 100 anos, né, os autores católicos, está se falando principalmente da Companhia de Jesus e dos dominicanos, escreveram aproximadamente 600 tratados de casuística. O probabilismo se manifestava precisamente pela casuística, porque era a análise de caso a caso. E ela conclui: isto deixa ver o impacto que o probabilismo e as discussões em torno a ele tiveram durante essa época. Um outro autor que me parece muito importante para entender tudo isso daqui, do probabilismo, é Diego de Avendaño. Diego de Avendaño tem uma obra dele em 6 volumes, chamada Tesouro Índico, em latim Thesaurus Indicus, de 1668. Há uma tradução e uma edição primorosa feita por Ángel Muñoz Garcia. Avendaño é um autor que vale a pena estudar, porque ele teve uma influência decisiva em todo o mundo da América Espanhola e da América Portuguesa. Né? Há documentos que podem verificar a influência da Avendaño no Brasil também. Né? O que me parece interessante, eu vou citar uma expressão, uma frase do seu tradutor e editor, o Ángel Muñoz, onde ele diz o seguinte: o probabilismo era capaz de converter uma situação de dúvida com a qual moralmente não se poderia passar a ação, ou seja, em caso de dúvida não se pode agir. O juiz, se estivesse em dúvida sobre qual opinião seguir, ele não poderia dar a sentença.
O probabilismo era um sistema moral que servia para tirar da dúvida, para sair da dúvida. Então, se convertia uma situação de dúvida, continuo, numa situação de certeza moral, pelo menos na prática, né? E esclarecia que a probabilidade se constitui num conjunto de motivos sólidos para assentir prudentemente a um juízo. Então, desta maneira, o Ángel Munhoz percebe como o trabalho, né, de Avendaño, que ele escreveu muitíssimo, são 6 volumes, falando sobre tudo, tudo, o que acontecia e o que a forma como se vivia e a forma em que se estabeleciam as relações econômicas, políticas, administrativas na América Espanhola, né? Ele fala, o Ángel Munhoz fala, que o Avendaño conseguiu o que parecia impossível, que é assim, fazer uma passagem dos princípios universais da lei natural moral para uma moral de situação e de circunstâncias através da teologia moral, né? Analisando caso a caso, né? Então, isso me parece muito importante, né? Vou falar agora de um último autor, me parece que poderia falar de vários outros, mas me parece que com isso também já falei dela, né? É uma tese de Antonia Vitelli, né? La certeza nel diritto canonico, né? Ela está trabalhando o século XVII, principalmente, e ela está trabalhando a ideia de certeza moral, né? Que é o que acabo de falar agora com o Ángel Munhoz e o Avendaño, né? Então, qual é a tese fundamental dessa autora, né? Ela diz que se passa, né, no século XVI para o XVII, se passa de uma visão, tem outros autores que falam disso, não se passa de uma visão onde se dá uma certeza metafísica e absoluta, né, para uma visão, né, em que, em consciência, possa se excluir toda dúvida razoável em contrário. Ou seja, o que significa a certeza moral? Que vai ser o conceito fundamental, né, que vai reger todas as decisões dos juízes. O juiz pode dar uma sentença justa quando ele tiver certeza moral. O que significa isso? Significa ter uma certeza absoluta, metafísica? Não. Isto era a forma de entender da Idade Média. Agora já estamos na Idade Moderna. Agora já foi descoberta a América. Agora já se percebeu que há muitas formas diferentes de viver corretamente um único princípio. Há várias formas certas de viver o certo. Então, esta percepção foi fundamental. E a teologia moral e o probabilismo serviram precisamente para dar conta desta cosmovisão, né? E essa autora, Antonia Vitelli, vai falar exatamente disso, né? Que o juiz vai ter a garantia dada pela certeza moral. A certeza moral, o que é? Quando você tem uma certeza onde não há dúvidas razoáveis. As dúvidas razoáveis já foram razoavelmente resolvidas. Não absolutamente resolvidas. Razoavelmente resolvidas. Isso é suficiente. Isso é suficiente para quê? Para você agir, para o juiz agir, volto para a autora, conforme a benignidade, humanidade, caridade e misericórdia. Por quê? Porque o juiz atua como ministro de Deus e tendo em conta o fim da salvação das almas. Então, era isso, né, que eu queria falar. Eu gastei 3 vídeos sobre o debate historiográfico, espero não ter sido repetitivo, eu procurei facilitar a compreensão. Parece-me que este tema é fulcral, é vital de ser entendido. Acho que há um desconhecimento grande com relação à historiografia precisa e necessária para analisar bem este tema todo, né? E eu procurei não ficar chato. Se eu fiquei, vocês me desculpem.
eu tentei falar pouco a pouco, né, em 3 vídeos, dessa temática que me parece que é original e desconhecida ao mesmo tempo, né, e bastante necessária para entender a dinâmica da administração da justiça. Muito bem, acabamos por aqui, encerramos por aqui, continuaremos com os próximos vídeos e as próximas aulas.